Bom dia, no nono ano vamos para mais uma aula de biologia, né? Conceitos básicos de ecologia. Nós vimos na semana passada a evolução e agora nós vamos para a ecologia. Então, o que é ecologia, meninos? A ecologia, né, ela vai se tratar de assuntos, né, como que o ambiente afeta uma espécie, de que ele se alimenta, para quem serve de alimento para quem, né, quem disputa abrigo com quem. Então, é a área da biologia que vai estudar as relações dos seres vivos entre si, né, e dos seres vivos com os fatores ambientais. Lembrando que nós temos, né, meio biótico e meio abiótico. Meio biótico é o que tem vida, então são os seres vivos, os vegetais e os animais. E meio abiótico é aquele meio que de seres, né, de objetos não tem vida. Aí, então entra a água, o ar, né, a luz solar, o solo. Então esses são o que nós chamamos de fatores abióticos, né, ou meios abióticos. Então a ecologia ela vai estudar a relação dos seres bióticos com os seres abióticos, né, e num todo. A ecologia, gente, ela vai ser a ciência que vai estudar os seres vivos e as suas interações com o meio ambiente. É uma palavra, ela deriva do grego, né? Oikos significa casa, né? E logos, estudo. Então, estudo da casa. O que seria essa casa? Essa casa seria o nosso planeta, né? E aí eu coloquei o esqueminha aí, né? De população, que forma comunidade, que forma ecossistema, que forma biosfera, que a gente vai estudar, né, no finalzinho dessa aula. Então, nós temos alguns termos, o que é utilizado na ecologia, que nós temos o habitat. O habitat é como se fosse o endereço, né, o local ou o lugar específico onde a espécie pode ser encontrada, né, é o seu endereço dentro de um ecossistema. Então, uma planta, ela pode, né, ser o habitat de um inseto, por exemplo, né? Então, vai ser a casa daquele inseto, vai ser a planta. O leão pode ser encontrado nas savanas africanas. Então, eu falo que o habitat do leão é na África. Mesma coisa quando eu falo do jacaré do papo amarelo, né? O habitat dele é no Pantanal Mato-Grossense, né? Então, eu tô falando de habitat, que seria o endereço desse animal. E aí nós temos também a definição de espécie, né? Que espécie é o conjunto, né, de indivíduos, né, no meio ambiente em que eles são capazes de cruzar entre si e gerando aí descendentes férteis. Né? Então aí você está vendo a espécie aí de koala, as espécies de leão, né? A espécie de urso polar e a espécie de macacos. Então eu tenho aí, não tem como eu pegar um leão e cruzar com um macaco, né? São seres diferentes, né? São espécies diferentes, então não vai me dar descendentes férteis, tá? Por exemplo, se eu pego um cachorro doméstico nosso e vou cruzar com um cachorro selvagem, né? Vai ter filhotes? Não, porque eles são espécies diferentes, tá bom? Nós estudamos isso no início do ano pra gente entrar em genética. Aí nós temos população, que população são seres vivos da mesma espécie que vai habitar a mesma região no mesmo intervalo de tempo, né? Então se eu pego por exemplo, agora não vem nenhum. Se eu pego lá um lago, né? Um lago, eu vou ter o conjunto de várias populações ali, né? Então, a população é indivíduos da mesma espécie habitando o mesmo local. É o exemplo das savanas africanas lá que eu vou ter o leão. Então, os leões, né, com mais de várias espécies no mesmo local, vivendo todos nas savanas africanas, eu vou ter uma população, certo? Comunidade é um conjunto de todos os seres vivos que habitam um determinado ambiente e mantêm entre si as relações de interdependência.
nós vamos estudar essas comunidades aí, né? Essa interdependência. Porque quando nós vimos, né? Então, um conjunto de espécies vai formar uma população, um conjunto de população vai formar uma comunidade, tá? Então, se eu pego a cidade de Goiânia, né? Eu tenho dentro da área biológica, eu tenho uma comunidade. Por quê? Porque eu tenho ali, né, vários animais diferentes, né? Várias populações diferentes. Então, se eu pego Goiânia, eu tenho a população de ser humano, a população de ratos, a população de barata, né? Então, não tenho só uma espécie, mas eu tenho várias. Ecossistema é o conjunto formado, né, pelo meio biótico, que é o vivo, e o abiótico, que é o não vivo, foi o que eu falei para vocês, né? Então, o ar, a luz do sol, o ar, que isso são coisas não vivas, fazem parte do meu habitat, do meu ecossistema, tá? E vai exercer uma certa influência aí. Então, eu tenho lá um rio, por exemplo, né? Ele vai ser um ecossistema, porque eu tenho plantas, eu tenho animais, eu tenho várias espécies. A mesma coisa é o mar e a mesma coisa é uma ilha, por exemplo, que eu tenho lá focas, por exemplo. Biosfera é o conjunto formado por todos os ecossistemas da Terra, né? Então, todos os animais, todas as plantas. Então, eu tenho o que nós chamamos de biosfera. Então, são todos os ecossistemas. Então, por exemplo, nessa pandemia, agora nós estamos, né, com a população praticamente, né, ela está isolada, né? Claro que fazemos parte de um ecossistema, fazemos parte da biosfera, né? Então a gente está convivendo com seres visíveis e não visíveis. Nicho ecológico, né, é o papel desempenhado por uma espécie no seu ecossistema. Ele trata-se de um tipo de modo de alimentação. Então, vou ter abrigo, reprodução, tá? E a influência no meio que ele vive. Então, quando eu falo em nicho ecológico, vai ser o papel desempenhado pela essa espécie no local, com influência de alimentação, disputa por fêmea, disputa por alimentos. Então, quando dois seres vivos apresentam o mesmo nicho ecológico, obrigatoriamente eles estão no mesmo habitat e eles se competem, ou seja, tem competição. Tá? Então, se eles disputam, aí eles podem disputar alimento, território, entre outros. Aqui eu tenho um nível de organização. Átomos, moléculas, vocês estudaram com o Gleidson. Célula, tecido, órgão e sistema estudaram comigo, né? Então, eu tenho lá átomo que vai formar moléculas, né? Que eles grudam formando um organismo, e aí, ou espécie, né? Aí esse organismo, vários organismos iguais formam uma população, várias populações diferentes formam uma comunidade, várias comunidades formam um ecossistema e o conjunto de vários ecossistemas no planeta vai formar a biosfera. E aí nós temos a tarefinha de casa, que vai ser vocês colocar esses termos que a gente viu agora nessa videoaula no caderninho, tá? Então, espécie, habitat, nicho ecológico, esqueci agora os outros. Comunidade, população, todos esses vão colocar no caderno. Lembrando que nossa avaliação diagnóstico terceiro bimestre é segunda-feira, 8h20 da manhã. Eu disponibilizo o link, tá bom? Beijos para vocês, tenham um bom restinho de semana, um bom final de semana. Até na próxima. Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula aí.
Essa aula que eu vou tirar hoje para a gente revisar, falar para vocês todo o conteúdo que vai cair na nossa avaliação já da semana que vem. Só relembrando vocês que na segunda-feira temos avaliação de N1 do terceiro bimestre de Física. E aí na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, uma passagem rápida. Eu vou falar para vocês os tópicos que vão cair para vocês estarem estudando aí para avaliação de segunda-feira. Então essa aula de hoje vai ajudar vocês a nortear o que estudar, o que vai cair e dar uma relembrada rápida em algumas coisas. E aí, lembrando da importância de vocês pegarem o caderno e a bolsinha para fazer anotações, colocar aí algumas dúvidas que vocês tiverem, porque segunda-feira já tem prova, ok? E aí, pessoal, antes de começar a revisão propriamente, eu vou fazer a correção da tarefa de casa com vocês, né, de vocês, já que na segunda-feira foi feriado, então nós tivemos live de física na segunda-feira, a gente dá uma revisadinha, até porque essa correção já é um estudo também para avaliação de segunda-feira. Então tudo aqui agora vai ser para ajudar vocês para o teste de segunda-feira, para avaliação diagnóstica, ok? Então vamos lá. Esse era o homework, vocês tiveram até segunda-feira para postar. Era bem tranquilo, bem simples, para ajudar vocês a reforçar alguns conceitos, que era para completar as frases com essas palavras que estavam aí em cima no quadro azul. E aí tinham as frases, vocês completavam com os conceitos. Então vamos lá. A letra A, por exemplo, fala assim: de acordo com as características, a onda pode ser classificada em ou ponto. As ondas tal são exemplos de ondas mecânicas e a tal é o exemplo de onda eletromagnética. B, ao movimentar a extremidade de uma corda para cima e para baixo, produz-se uma tal em que a vibração oscila na direção tal. Ponto. A propagação da onda ocorre em direção horizontal, sendo assim perpendicular à direção de oscilação. E a C, ao conversar, produz-se uma onda que oscila na direção paralela à direção de oscilação. Esse é um exemplo de onda X. Vamos ver as respostas e já ver como ficou a correção. Aí, pessoal, se vocês tiverem errado alguma coisa, conserta, porque isso aqui já é estudo para o nosso teste de segunda-feira. Ficou assim, ó, pessoal. De acordo com as suas características, a onda pode ser classificada em a onda ou as ondas podem ser classificadas em mecânica ou eletromagnética. As ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas e a luz é um exemplo de onda eletromagnética. B. Ao movimentar a extremidade de uma corda para cima e para baixo, produz-se uma onda em que a vibração oscila na direção vertical. A propagação da onda ocorre em direção horizontal, sendo assim perpendicular à direção da oscilação. C. Ao conversar, produz-se uma onda que oscila na direção horizontal, paralela à direção da oscilação. Esse é um exemplo de onda longitudinal. Então, as respostas, o gabarito é esse aí, pessoal: mecânica, eletromagnética, sonoras, luz, onda, vertical, horizontal, longitudinal. Essas daí são as respostas da tarefa de casa, já conceituando algumas coisas. Então, corrijam aí o caderno de vocês, lembrando que eu vou olhar caderno, ainda não está com data marcada, mas sempre no final do bimestre, nota de caderno, que vocês vão mostrar para mim essas tarefas, essas atividades e tudo mais. Pessoal, o nosso conteúdo de prova é o estudo das ondas. Isso é, exatamente, estudo das ondas. Terceiro bimestre, estava lembrando se a gente não viu algo antes de estudo das ondas. Mas nós já fomos direto em estudo das ondas, né? Então o material é esse daqui. Vai ter conceituação, vai ser importante saber conceituação. Então relembrar que onda, conceituação, qual que é o conceito de onda? Onda é um movimento causado por uma perturbação que é emitido por uma fonte que se propaga através de um meio. Lembra da importância que eu falei dessas palavras aí que estão de vermelho, ó. Perturbação, fonte e propagação. Porque uma onda é uma perturbação, ela tem que ter uma fonte, a fonte emissora, e a onda ela se propaga, ela tem que se propagar. Então, com essas três palavras, perturbação, fonte e propagação, vocês vão ajudar a lembrar da conceituação. Então, essas três palavras são chaves para o conceito.
Entre as ondas que nós conhecemos estão o som e a luz. Lembra dessa parte que eu expliquei? Todos esses tópicos aqui são tópicos que vão cair na prova, tá? Só na avaliação, para já deixar vocês, se vocês quiserem fazer, anotar em tópicos, fazer aí alguma marcação, o conteúdo desse aqui. A onda, ela transporta energia, sem transportar matéria. E aí, para vocês terem uma noção dessa frase, lembro dessa imagem aqui, que é onde a onda vem, levanta o botezinho, mas ela segue, a onda ela não empurra o bote, ela não empurra a matéria no caso seria o bote, o rapazinho no bote. Então as ondas não transportam matéria, elas transportam apenas energia, mas matéria não. Então se eu estiver aqui com uma caneta e passasse uma onda aqui debaixo da caneta, o máximo seria levantar essa caneta, mas a onda não arrastaria a caneta junto com ela, ok? Então esse é o conceito de que as ondas não transportam matéria. As ondas, dependendo das características que elas apresentam, assim como nós já vimos bastante, elas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E vai ser essencial para a nota de vocês, para fazer uma avaliação, saber diferenciar o que são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Tivemos uma aula só para isso, tivemos atividades só para isso, então espero que já esteja aí bem claro o que é mecânica e o que é eletromagnética. E aí os conceitos, né, a conceituação de ondas mecânicas, que são ondas que necessitam de um meio para se propagar, de um meio material. A onda mecânica ela não é tão independente quanto a onda eletromagnética. Então ela precisa de alguma forma para se propagar. E aí alguns exemplos dessas ondas são a onda sonora, a onda que é gerada numa corda, a onda que acontece quando a gente joga uma pedrinha na água, que faz aquelas ondinhas. A onda do mar também, que é uma onda mecânica. Todas essas aí são exemplos de ondas mecânicas. E também onda eletromagnética, que são ondas que não necessitam de um meio material para se propagar, porque as ondas eletromagnéticas se propagam através das próprias camadas eletromagnéticas que elas mesmas geram por si só. E aí alguns exemplos de ondas eletromagnéticas, principal aí a luz, o calor, ondas de radar, ondas de raio-x, ondas de celular, micro-ondas, que são tipos de ondas que se propagam no vácuo, que não precisam de meio material para se propagar, porque as próprias camadas já fazem esse trabalho. E aí, pessoal, esse exercício aqui, não deixem de estudar também por ele, para tirar algumas dúvidas, porque nele eu dei aí diversas situações em que vocês foram colocando se a onda da situação era mecânica ou eletromagnética. Isso ajuda vocês a desconfundir aí muitas coisas. Então vocês dão uma lidinha, dão uma estudada aí nesses exemplos, para vocês verem que em qual situação aparece onda mecânica, em qual situação acontece onda eletromagnética. Não vai cair propriamente esses exemplos aí, mas vão cair exemplos parecidos. Então estudar por eles também ajuda. E também saber a diferenciação, conceituação e diferenciação de ondas transversais para ondas longitudinais. Ondas transversais são aquelas em que a vibração é perpendicular à direção de propagação da onda. O que é perpendicular mesmo? É diferente. Então, quando a vibração é feita num sentido, mas a direção ocorre em outra, essa onda é transversal. Como, por exemplo, a onda de uma corda, que inclusive estava no começo da correção da atividade. Para você gerar uma onda numa corda, que movimento que você faz? Você faz um movimento vertical, para cima, para baixo. Esse movimento vertical gera uma onda. Essa onda, ela se propaga para cima e para baixo? Não. Ela se propaga horizontalmente, no sentido aí da corda. Então, só você lembrar daquela brincadeirinha da corda, de fazer aquele efeitinho da corda da onda, você tem que fazer um movimento vertical para cima e para baixo, mas a onda ela se propaga aí na horizontal. Então, por isso a gente chama de onda transversal, porque a vibração foi gerada numa direção, no sentido, mas foi propagada em outro. E as ondas longitudinais são aquelas em que a vibração ocorre na mesma direção do movimento. No caso, por exemplo, da produção do som, a vibração ela ocorre no sentido horizontal e o som ele é propagado também no sentido horizontal. Então, quando a vibração
ela se propaga no mesmo sentido que foi gerada, então essa onda é longitudinal. Essas duas frasezinhas aqui são dois resuminhos de conceitos importantes também, que as ondas sonoras são ondas mecânicas do tipo longitudinal e as ondas luminosas são ondas eletromagnéticas do tipo transversal. Também para ajudar vocês a se organizarem. Então não deixem de estudar esse tópicozinho. Pessoal, ondas mecânicas do cotidiano também é algo que vocês têm que estudar. Vocês têm que refletir e entender aonde tem presença de ondas mecânicas no dia a dia de vocês. Isso daqui também é tópico de prova, pode anotar aí. Ondas mecânicas no cotidiano, que não é só entender o que é onda mecânica, não é só saber o que é onda mecânica, é entender aonde essa onda está no dia a dia de vocês, aonde tem presença de onda mecânica. Mesma coisa, ondas eletromagnéticas. Não basta só saber o que é onda eletromagnética, só conceituar. Tem que saber também aonde tem a presença de ondas eletromagnéticas no dia a dia de vocês. Aonde está a onda eletromagnética? Tá o quê? Tá só no Wi-Fi da internet? A luz está acesa, o calor do sol, etc. E é saber aplicar isso no cotidiano de vocês, saber falar uma avaliação aonde no cotidiano de vocês. Não é falar uma situação totalmente hipotética, é falar algo que está no cotidiano mesmo. E esse é o último tópico da nossa avaliação. Então a avaliação, o diagnóstico está bem tranquila, o conteúdo está simplesinho, ele está básico. Como falei para vocês, a gente está indo aí com um tempo mais tranquilo, mas também sem parar, sem ficar muito parado também, de forma que vocês aprendam. E essa é a essência, a base que vocês vão precisar para o ensino médio. Então, qualquer dúvida, vocês têm até segunda-feira para perguntar, podem mandar mensagem, se ficou alguma coisa que vocês não estão entendendo para estudar. Segunda-feira, aquele mesmo esquema, teremos a live. Aí, durante a live, vocês vão responder a atividade de diagnose. Respondeu, terminou ali a atividade do dia. E aí é isso, pessoal. Esses são os tópicos que vocês têm que estudar. Só passei aqui uma revisão rápida. Qualquer dúvida, estou à disposição, só me procurar. Homework dessa semana é estudar para a prova. Então a agenda dessa semana é vocês estudarem para a prova de segunda-feira, para a avaliação de segunda-feira, certo? Esse é o homework de vocês, que vocês têm aí hoje, sexta, sábado, domingo, e até estudar um pouco antes de fazer a avaliação. Um forte abraço, pessoal. Bons estudos. Qualquer coisa, me procurem. Vejo vocês na segunda-feira para nossa avaliação e tchau, tchau. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de literatura, tá? Trabalharemos aí o texto Viagem a Lilliput, Após a Tempestade, um Reino em Miniatura, de Jonathan Swift. Daqui a pouco nós vamos entender quem que é esse Jonathan Swift aí, o que ele escreveu aí de tão grandioso, tá? Antes de começar a aula, duas informações aqui. Eu vou mostrar a tarefa de casa assim que eu for abrir, de nós analisarmos aí o texto, tá? E a outra informação é que as correções dos exercícios de literatura serão feitas durante uma live extra que eu estarei fazendo com vocês. Por que eu vou fazer dessa maneira? Porque fica mais direcionado e mais participativo a forma com que vocês vão me falando o que vocês escreveram, o que precisa melhorar, as ideias, os pensamentos de vocês em relação aos textos interpretados. Então, faremos essas correções todas nessa live extra, ou nessas lives extras, tá? Não se preocupe que eu vou estar avisando vocês o dia e a hora certinho, tá? Outra coisa, com relação ao livro literário que vocês estão lendo, né? Todo dia é dia de Apocalipse. Nós estamos lendo esse livro durante as lives, então eu não tenho colocado aqui na videoaula quais páginas a serem lidas. Por quê? Porque está funcionando muito bem, está fluindo bem a leitura durante as lives. Então, como tem dado certo, então eu vou manter dessa forma, né, pelas próximas semanas. Caso eu veja que, né,
vai precisar dar um empurrãozinho, aí eu vou começar a delimitar a quantidade de páginas a serem lidas semanalmente, assim como eu fiz no segundo bimestre. Mas por enquanto tá tranquilo, tá de parabéns. Então vamos aí para esse texto aí, né, de nome complicado, né, ele tá aí no momento de leitura. O texto a seguir é o trecho de um romance que se tornou clássico na literatura mundial, As Aventuras de Gulliver. Por isso que eu falei do Jonathan lá, que é o escritor. No livro, após sofrer um naufrágio, o médico Gulliver, eu pronuncio Gulliver, mas eu já vi algumas pessoas pronunciando Gulliver, e aí eu fico sempre em dúvida, tá? Mas eu vou ler o Gulliver. Passa por 4 ilhas, e em cada uma delas entra em contato com pessoas em situações diferentes. O trecho é o primeiro capítulo do livro, que descreve a primeira ilha visitada por Gulliver. Que tipo de aventura ele teria vivido nela? E aí, nessa viagem, a Lilliput, após a tempestade, um reino em miniatura. Esse texto eu vou pedir para que eu não vou ler ele aqui, porque senão vai ficar muito extenso e cansativo, tá? Então aqui vocês vão fazer essa leitura e eu gostaria que fosse em voz alta. Por mais que nós estamos lendo aqui, vocês estão lendo durante as lives, é importante estar sempre fazendo esse tipo de leitura em voz alta. Por quê? Porque em sala de aula nós fazíamos isso praticamente todos os dias. E como nós estamos aí por aula remota, então é bom sempre estar aproveitando aí. Então o texto vem, tem as ilustrações, e aí ele termina aqui, né? Jonathan Swift, Viagens de Gulliver, 1991. E aí em seguida que começa aqui, né, os exercícios e a biografia aí, né, do Jonathan. Ele nasceu em 1667 e faleceu em 1745. Considerado um dos maiores prosadores, vou aumentar aqui a letra, gente, senão eu não consigo enxergar, senhor. Considerando um dos maiores prosadores de língua inglesa, nasceu em Dublin, capital irlandesa. Morro de vontade de conhecer Dublin, gente. A Irlanda em si, andar pela Irlanda toda, desde criança tem essa vontade. Órfão de pai, com apenas 1 ano de idade, foi entregue aos cuidados do tio. Após realizar seus primeiros estudos em 1688, voltou a morar com a mãe, que dispunha de poucos recursos financeiros. Assim começou a trabalhar e tornou-se secretário do estadista e escritor Sir William Temple, cujos livros contribuíram para o amadurecimento dos jovens Swift. Em 1692, doutorou-se em teologia pela Universidade de Oxford e em 1695 assumiu o posto de cônego em Kilbrooke, na Irlanda. Uma das características desse escritor era criticar a sociedade e a política, ridicularizando e satirizando-as. Dessa forma, suas obras narram desde amores até grandes batalhas militares. Em 1726, publicou sua obra de maior destaque, Viagens de Gulliver, que atingiu sucesso imediato. E aí tem filme, tem desenho, tem peça teatral, tem gravura, tem charge, tem infinidade de produções baseadas nesse clássico aí, tá? Passa direto o filme na TV. Só que o filme, né, ele não é igualzinho ao livro, tá, gente? Né? Sempre tem algumas adaptações que mudam um pouquinho. Por isso que é importante estar lendo o livro e depois assistir o filme. E não o contrário, assistir o filme e depois ler o livro. Escrevendo sobre o texto. Número 1. O texto que você leu é uma narrativa. Identifique que elementos da narrativa permitem defini-la como a de aventura. Então, você vai identificar esses elementos. A narrativa de aventura, meninos, é um texto que conta uma história e dentro dessa história tem a questão da aventura, do aventurar-se, do desbravar, né, dessa questão de não ter medo, né? Então, vocês vão procurar isso lá no texto. Número 2. Em que pessoa do discurso está a narrativa? Gente, qual que é a pessoa do discurso? Primeira pessoa? Né? Terceira pessoa? Né? E aí você vai explicar. Lembrando que primeira pessoa é narrador
personagem. Terceira pessoa é narrador observador. Inclusive, na live que nós fizemos de redação, na semana passada, nós falamos muito sobre essa questão dos textos narrativos, tá? Nós temos um feedback aí de todos os gêneros textuais que nós estudamos até o presente momento, desde o início do ano, claro. 3. O narrador explica como foi iniciada a aventura e descreve uma situação muito perigosa e emocionante. Que situação é essa? 4. Ao perceber que estava sozinho, Gulliver ficou apavorado. Em que momento ele se deu conta disso? E o que fez em seguida? Gente, né, essa pergunta aqui, ela te pede duas etapas para a resposta. A primeira é em que momento ele se deu conta disso, e a segunda, o que ele faz em seguida, tá? Seguindo aí, nossa, deixa eu só alinhar aqui, pronto. Com o tamanho de letra que eu consiga ver e vocês também. 5. Logo que chegou à praia, o narrador lembrou-se das palavras da mulher que, em vão, tentou impedi-lo de realizar a aventura pelo mar. A. Por que ela quis impedi-lo? O motivo aí, vocês vão dizer qual é. B. O que o motivava a seguir viagem apesar dos perigos? Então, mesmo sabendo que tinham perigos pela frente, o que motivava ele, né, a seguir em frente? Seguindo aí, né? Tudo agora é para casa, né? Então, esse módulo aqui, essa sessão aqui, a gente, né? É tudo para casa, né? Todo mundo tá em casa. 1. Ao acordar na praia, após naufragar, o médico encontrou habitantes muito diferentes do que estava acostumado a ver. Tanto Gulliver quanto os homenzinhos ficaram apavorados, o que provocou tanto assombro e espanto. 2. O médico não entendia o que os moradores daquela ilha estavam dizendo. No entanto, como ele conseguiu perceber o que eles queriam comunicar? Então, como que ele, né, em que momento, né, ele conseguiu aí perceber o que eles queriam comunicar? O que fez ele a entender, ele conseguir aí, né, fazer esse tipo de percepção aí com relação à comunicação deles? 3. Quando conheceu os homenzinhos, Gulliver não conseguiu se comunicar de imediato com eles. De que forma ele estabeleceu um acordo de paz com os habitantes da ilha? E aí, né, você vai descrever e tudo isso está presente no texto. Relembrando aqui vocês que o discutindo ideias, deixa eu só minimizar aqui, o construindo valores, conversando sobre o texto, discutindo ideias e construindo valores são exercícios a serem feitos de forma oral. Então, nós o faremos aí durante a correção, tá? Então, vamos aí, né, para a última sessão aqui desse bloco de atividades. 1. Observe o trecho. Ondas de mais de 30 metros envolviam o navio e o jogou de um lado para outro, como se fosse de brinquedo. A quem o termo em destaque se refere? Esse o aqui está fazendo referência, né, a quem? B. A que classe de palavra o termo destacado pertence? É um artigo? É um pronome? É um adjetivo? É um substantivo? Né? Qual que é essa classe de palavras? Retomem aí, né, ao que vocês já aprenderam, ao que vocês sabem aí, para vocês responderem essa questão, tá? C. Que sentido de efeito o uso desse recurso confere ao texto? Por que esse tipo de utilização aí desse... Quase que eu respondi aqui a classe de palavras. Né? Essa colocação aí dá... Né? Por que esse efeito, né? Que efeito de sentido o uso desse recurso dá ao texto? O que ele provoca ao texto? Vamos aqui para o número 2. Releia o trecho. Vou reler ele para vocês. Senti meu corpo envolto na água gelada do mar. E no momento em que dei por mim, confesso que não me lembro como consegui. Estava num pequeno bote, com outros 5 marinheiros, todos remando
contra a fúria, para afastarmos o máximo possível do antílope, que começava a afundar. De quem é essa fala? De quem que é essa fala, né, que aparece aqui? E qual que é a função dos travessões nesse trecho? Qual que é a função? É identificar uma fala? É fazer uma separação? É destacar um trecho? Qual que é, né? B. Que outro sinal gráfico poderia ser utilizado para desempenhar a mesma função dos travessões? Encontre no texto um exemplo que justifique sua resposta. O que é sinal gráfico, meninos? São sinais de pontuação. Então, qual outro sinal de pontuação eu poderia trocar aí pelo travessão, né, e continuar com o mesmo sentido? No texto tem outros, tem um exemplo e aí você vai procurar, tá? Para justificar essa resposta. 3. Quando percebe que está sozinho, o narrador diz: parecia definitivo. Eu estava ali no meio do oceano sozinho. A que termo a expressão em destaque se refere? Esse estava ali no meio do oceano sozinho, ele faz referência a quem? Tá? B. Que função sintática essa expressão desempenha? Função sintática, meninos, é dentro da análise sintática. Então, o que é? O que pode ser? Pode ser uma posse, pode ser um vocativo, pode ser uma oração subordinada, uma oração coordenada, uma oração, um período composto, um período simples, né? Qual que é a função sintática? E na letra C, você vai identificar outro trecho em que essa mesma estrutura sintática aparece. Tá? Essa mesma estrutura aqui, 2 pontos, né? E uma enumeração aqui. Deu uma dica. Finalizando aqui os exercícios, nós temos aí, número 1, observe as expressões em destaque nos trechos a seguir e relacione-as. Senti meu corpo envolto na água gelada do mar e no momento em que dei por mim. Depois, o esforço valeu, mas foi sobre-humano. Depois, comecei então a nadar às cegas. Nós temos aqui sem rumo pré-estabelecido, 2, recuperar a consciência e 3, fora do comum. Então, você vai relacionar essas expressões aos termos que estão destacados aqui. Esses termos aqui são de trechos do texto que vocês estão trabalhando aí, tá bom? Então, né, nós observamos aí eu expliquei para vocês questão por questão aí dessa atividade relacionada a esse texto, né? E os exercícios são da página 68 a 64. Lembrando que da 68 até a 71, se eu não me engano, é a leitura 72, não, 71, desculpa. É a leitura do texto, tá? Mas aí eu coloco tanto o texto quanto as atividades para vocês, né, se localizarem aí com tranquilidade o que é para ser feito, com base em que é para ser feito os exercícios, tá? Meninos, tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de cada um. Qualquer dúvida, é só me procurar. E até a próxima aula. Tchau, tchau.